Olá, eu sou Mariana Gardim, nutricionista, bem-vindo ao nosso canal. E esse conteúdo foi criado pensando em donos de restaurantes que têm dúvida em relação às boas práticas de manipulação e em relação aos cuidados do controle de saúde dos seus colaboradores. Então, o primeiro passo é compreender que para vigilância sanitária, que é para quem a gente vai atender essas exigências, entender que para ela, manipulador de alimentos é toda pessoa que trabalha no estabelecimento comercial de alimentos ou serviços de alimentação, que manipula ingredientes e matérias-primas, equipamentos e utensílios utilizados na produção, embalagens, produtos alimentícios embalados ou não, e que realizem fracionamento, distribuição e transporte de alimentos. Então, o manipulador de alimentos, na prática, ele vai ser todo colaborador que trabalha ali, né, de forma direta na manipulação e transporte e distribuição desse alimento. Então, esse é o manipulador de alimentos e é ele que a gente tem que ter alguns cuidados em relação à sua saúde. Né? O manipulador doente, a nossa preocupação é que o manipulador doente ele pode acabar contaminando outros manipuladores, ele pode contaminar o ambiente, ele pode contaminar os alimentos e, por fim, ele pode contaminar os clientes. E, a partir daí, é uma preocupação em ocasionar doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs. Então, o colaborador, ele estando doente e com falhas no seu processo de manipulação, a gente pode acabar acarretando aí sérios problemas em relação à saúde dos clientes. Então, para a gente tomar os cuidados em relação a essa saúde do colaborador, a gente tem que atender às exigências sanitárias. Se você está no estado de São Paulo, a portaria vigente para ser cumprida é a portaria da CVS 5/2013. Então, essa é a portaria que nós devemos atender. No artigo 8 dessa portaria, diz o seguinte, que para evitar a veiculação de doenças aos consumidores pelos produtos alimentícios, a saúde dos manipuladores de alimentos deve ser comprovadas por meio de atestados médicos, exames e laudos laboratoriais, originais ou suas cópias. Então, a gente precisa encaminhar esse funcionário, esse colaborador, ao médico do trabalho e que o mesmo ateste que esse colaborador ele está apto às suas atividades laborais. E muito importante é que essa documentação que comprova que o colaborador esteja aí, né, com a saúde em dia e que ele possa trabalhar, essa documentação deve estar disponível para a autoridade sanitária e deve estar disponível no local de trabalho. Então, não pode estar no ambiente externo, tem que estar ali às mãos, caso seja solicitada pelo fiscal. Segundo a CVS 5, a periodicidade dos exames médicos e laborais, ela deve ser anual, porém, se a empresa desejar ou se existir algum problema sanitário ou alguma necessidade epidemiológica, essa periodicidade pode ser reduzida. Porém, em situações normais, e se a empresa assim desejar, ela pode fazer esse controle da saúde dos colaboradores de maneira anual. Ainda na CVS 5, ela diz o seguinte, que os funcionários de serviços de alimentação e estabelecimentos comerciais estão sujeitos também aos exames exigidos pelo Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, e da norma regulamentadora vigente do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo objetivo é
prevenir problemas de saúde consequentes das atividades profissionais. Então, muito importante, para controle da saúde dos funcionários, precisa ter um protocolo, precisa ter um programa de controle. Então, não é simplesmente passar um médico do trabalho de maneira aleatória e fazer essa avaliação. Essa avaliação, né, esse controle, ele tem que estar descrito num programa, então a empresa precisa ter esse programa de controle médico saúde ocupacional, esse PCMSO. Então, esse PCMSO, ele é um documento que foi elaborado por um médico especializado em medicina do trabalho, que é parceiro da sua empresa. Então, é bom entender nesse momento que o controle de saúde dos funcionários é uma atividade multiprofissional, então a gente vai precisar contar com outros parceiros, e um deles é o médico do trabalho. Esse médico do trabalho, entendendo a realidade da sua empresa, entendendo a realidade do serviço, entendendo a necessidade dos colaboradores, ele vai elaborar esse documento, que é o PCMSO, e nesse documento ele vai determinar quais são os cuidados relacionados à saúde e segurança do trabalho daquele colaborador. Então, quais exames ele precisa ser feito? Então, um dos exames, né, uma das formas mais simples que muita gente conhece, é o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, o colaborador passa no médico do trabalho, ele faz o exame clínico, onde ele avalia se esse colaborador está apto ou não. Porém, para manipuladores de alimento, ele pode exigir alguns exames. Dentro desses exames, alguns exames laboratoriais. Porém, deve estar descrito no PCMSO. Então, são esses cuidados, tá? Então, ter o PCMSO e cumprir o PCMSO. Então, lá no documento está descrito quais são as necessidades que são realizadas. Você, como gerente, como empresário, ou um nutricionista que tiver como responsável técnico, ou prestando uma consultoria, ele vai fazer cumprir as determinações do PCMSO que foram feitas para a sua unidade de trabalho. Agora, para a gente ter uma comparação em relação às portarias, se você estiver no município de São Paulo, não é estado de São Paulo, município de São Paulo tem uma outra portaria, que é 2619. Então, o município de São Paulo, além da CVS 5, ela tem essa outra portaria que precisa ser cumprida. Por que eu estou trazendo um exemplo, mesmo você não sendo de São Paulo? Porque a portaria 2619, ela é um pouquinho mais específica do que a CVS 5. Na 2619, ela fala o seguinte: o controle de saúde dos manipuladores de alimentos deve seguir as diretrizes do PCMSO e da norma regulamentadora vigente. Indicado no PCMSO, na admissão e periódico, os exames laboratoriais de coprocultura e coproparasitológico. Então, na 2619, ela determina quais são os exames laboratoriais mínimos a serem cumpridos. Coprocultura e coproparasitológico. Coprocultura é um exame de fezes que tem o objetivo de investigar bactérias patogênicas, enquanto o coproparasitológico é um exame de fezes que tem o objetivo de investigar parasitas intestinais. Então, só em relação à comparação, é que a CVS 5, ela não determina explícito quais são os exames. Ela diz, retornando aqui, ela diz que devem estar determinados no PCMSO. Aqui, além do PCMSO, ela acaba deixando explícito quais exames são necessários. A 2619 também tem uma alteração aqui significativa em relação à CVS 5. Ela pede uma periodicidade menor, uma periodicidade de a cada 6 meses, para aqueles que manipulam diretamente os alimentos ou aqueles colaboradores que participam diretamente da distribuição e oferta de refeições. E aí, seu processo está correto?
Precisa de ajuda? Contrate um nutricionista como responsável técnico ou como consultor. Até a próxima. Tchau, tchau.